Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Amém. Deus é maravilhoso. Deus é bom em todo tempo. Deus é lindo. Amém. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Abençoado seja esta live, Pai, as pessoas que estarão aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu querer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado pela Tua bondade, a Tua fidelidade, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia, Pai. Senhor, perdoa-me, Pai, pelas minhas falhas, meus pecados. Abençoa, Pai, a vida de cada um aqui, a família, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Lição de hoje. Aleluia. A lição de hoje vai ser assim: chamados para frutificar, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4:12. O corpo de Cristo é edificado à medida que cada um realiza a sua função. Isso nos mostra a importância de cada crente exercer seu ministério, ainda que este não tenha destaque, pois o importante não é fazer algo que seja notado por outros. Bom dia, Ana Célia, Deus abençoe. Mas fazer o que o Senhor requer de nós. É preciso, portanto, que haja o preparo intencional de cada crente para que ele cresça e seja capaz de cumprir o ministério que o Senhor tem para a sua vida. Esse processo de educação cristã é importante para o desenvolvimento cristão, dá-se ao longo de toda a vida. Aleluia. Em nossa denominação, a União Feminina Missionária Batista do Brasil tem promovido essa educação cristã missionária em nossas igrejas, através das suas organizações missionárias que alcançam crianças, meninas, jovens e mulheres. Ao longo de todos estes anos, elas têm sido instrumentos de Deus para edificar vidas, despertando, vocacionando e preparando-nos para o campo missionário e para a igreja local. Se você já passou por alguma ou frequenta uma dessas organizações missionárias, sabe da importância delas para as nossas igrejas e para o reino. Por isso, neste dia em que comemoramos o Dia da Educação Cristã Missionária, agradeça ao Senhor por elas e ore para que, através delas, outras pessoas sejam alcançadas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Somente enxertados na videira para dar frutos. Somente em Cristo você vai dar o fruto verdadeiro, da árvore verdadeira. Não um fruto que muitas vezes a gente quer dar, sabe? A gente pode até frutificar, mas pode ser que seja um fruto que não é agradável a Deus, aquilo que Deus tem para você, sabe? Pode um limão dar um fruto de uma laranja? Não. Pode a palavra do Senhor vai dizer o quê? Pode a água salgada sair água doce no mesmo local? Não. Então muitas vezes a gente tá querendo que algo de bom saia sem que a fonte seja limpa, sem que a fonte seja Jesus. Nós temos que estar na fonte, ligados na fonte. Amém? Vamos à leitura de Esther, capítulo 1 ao 3. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Aleluia. Esther, capítulo 1 ao 3. Esther, capítulo 1 vai dizer assim: E sucedeu nos dias de Assuero, este e aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Sussá, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiorais senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, a saber 180 dias, e acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susá, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de um pano branco, verde e azul celeste,
pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de oito e de prata, sobre um pavimento de porfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas, e dava-se de beber em vasos de ouro. E os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse o outro, porque assim o tinha ordenado o rei, expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vastes fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. E, no 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Melmar, Bizdatá, Arboná, Bigtá, a Bigdá, Zetá e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei. Aleluia, vai curtindo aí, meu irmão, esta live, amém? Que introduziram na presença do rei a rainha Vastes, com a coroa real, para mostrar aos povos e os príncipes e a sua formosura, porque era formosa à vista. Aleluia. Porém a rainha Vastes recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setá, Admatar, Tassis, Meres, Marcena, Mecumar, os 7 príncipes dos persas e os medos e dos medos que viam a face do rei e se assentavam os primeiros do reino, o que segundo a lei se devia fazer da rainha Vastes por não haver cumprido o mandado do rei Assuero, pela mão dos eunucos. Então disse Memucá na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei e a rainha Vastes, mas também contra os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Aleluia. Porque a notícia deste feito da rainha saíra a todas as mulheres, de modo que desprezaram a seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzisse em sua presença a rainha Vaste. Porém ela não veio. E neste mesmo dia as princesas da Pérsia da Média dirão mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá asaz, desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escrevas nas leis das Pérsias e dos Medos, e não se revogue que Vastes não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E ouvindo o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucá. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os seus povos, conforme a língua de cada um. Aleluia, glória a Deus. Vamos à leitura de segundo capítulo de Esther. Passados essas coisas e apaziguando já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste do que fizera e do que se tinha decretado ao seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquemos-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponham o rei comissários em todas as províncias do reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista da sua fortaleza de Susá, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dê-lhes os seus enfeites, e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine no seu lugar de Vaste. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim o fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susá, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém como os cativeiros que foram levados
para Jeconias, rei de Judá, ao qual transportado Nabucodonosor, rei de Babilônia. Esta criara Radassa, que é Ester, filha do rei, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça pela bela de aparência e formosa vistas, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susá, debaixo da mão de Regai, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Regai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Aleluia. Glória a Deus. Ester, porém, não decretou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Ester passava e do que se sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada um segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir na casa das mulheres, à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sagues, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abial, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, alcançava a Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Aleluia. Assim foi levada a Ester ao rei Assuero, à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que a todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vastes. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos, para a festa de Ester, e deu repouso às províncias e fez presente segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumprira o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Mardoqueu descobriu uma conspiração naqueles dias. Assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, das guardas da porta, Brigtaiteres, grandemente se indignaram e procuraram por suas mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester. E Ester disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Aleluia. Vamos ao capítulo 3 de Ester. Amém? Vai curtindo aí, meu irmão, esta live. Amém? Glória a Deus. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramá, filho de Rametata, a Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramá, porque assim tinha ordenado seu rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que transpassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber Ramá, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque lhe tinham declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramá que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Ramá se encheu de furor,
Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos sobre o Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo Mardoqueu. Ramá, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. No primeiro mês, que é o mês de Nissar, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pu, isto é, a sorte perante Ramá no dia em dia de mês em mês, ao do 10º mês, que o mês de Adá. E Ramá disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei as mãos no que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, e para que entre nos tesouros do rei. Aleluia. Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Ramá, filho de Ramedata, a Gagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Ramá: essa prata te é dada, como também este povo, para que fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei do primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Ramá mandou, se escreveu aos príncipes do rei, e aos governadores que havia sobre cada província, e aos príncipes, e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adá, que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para que se proclamassem a lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzá. E o rei e Ramá se assentaram a beber. Porém a cidade de Suzá estava confusa. Aleluia. Esse é o capítulo 3 de Esther. Amém? Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Vamos a Provérbios 23. Amém? Vai curtindo aí, minha irmã, esta live. Deus abençoe Grazi, Regina, T. Castro, Marileide. Deus abençoe. Amém? Provérbios 23 vai dizer assim: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que te pôs adiante, e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices aos seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para enriqueceres da mão da tua própria sabedoria. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os teus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Vomitarás o bocado que comestes, e perderias as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não remova os limites antigos, nem entre nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte. Ele pleitará a sua causa contra ti. Aplicará a disciplina no teu coração, e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegra-se ao meu coração, sim, o meu próximo. E exultará o seu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes ser no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom, não será malogrado a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige num caminho o teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilhões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Ouve a teu pai, que te gerou,
e não despreze a tua mãe, quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não as vendas, sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Alegra-se teu pai e a tua mãe, e regozije a que te gerou. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Também ela, como um salteador, se põe à espreita e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as pelejas? Para que as queixas? Para que as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Aleluia! Para os que demoram perto do vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escova suavemente. No seu fim morderá com a cobra e como o belisco picará. Os teus olhos olharão para mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. E serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Aleluia! Glória a Deus! Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Vamos à leitura do Salmo 91. Você que já tem algum pedido de oração, coloque aqui abaixo que eu vou estar orando por você. Amém. Salmo 91 vai dizer assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nem o mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus tem salvação para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Em vez de pastagem, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Vou estar encerrando agora esta live. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais oportunidade. Abençoado seja, Pai, essas pessoas que estiveram aqui, Pai, para assistir, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, Pai. Essa Tua palavra, ela vem nos moldando, ela vem nos mudando, ela vem nos transformando, Pai. Que essa palavra possa renovar cada vez mais, Pai, a nossa mente e o nosso coração. Senhor, que possa ter um renovo, Pai, um renovo espiritual, Pai. Um renovo, Pai, que vem de Ti, Pai, em nome de Jesus.
Que possamos, Pai, ser renovados pela Tua palavra, Pai, todos os dias, Pai. Que possamos buscar, Pai, cada vez mais a Tua presença, Pai. A Tua presença é o que nos importa, Pai. A Tua presença é o que nos importa, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a tua casa, a tua família, hoje e sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amor e as doces consolações estejam sempre contigo, hoje e sempre. Amém, amém, amém.